Não existe ação sem motivação. Inclusive as pessoas que falam a frase, quando a motivação falha, aí que a disciplina entra, isso é uma falácia grandiosa. E é científico isso. Quem acompanha, um cara que fala muito disso é o Wesley, né? Wesley Delagonari, criador do reservatório de dopamina. E ele já compartilhou vários artigos, inclusive dentro do próprio reservatório de dopamina, sobre isso, ok? A grande diferença, e aí o que eu sei que as pessoas elas querem dizer, mas que utilizam a palavra motivação de forma errada, é que a grande diferença é que essas pessoas que dizem isso sobre a disciplina, elas tomam como motivação uma euforia, tá? Mas motivação se trata de um fim. Dá exemplo. Por saber que atividade física faz bem para a saúde, você tem disciplina para ir, mesmo quando não tem euforia. Percebe? Algo te motiva a ser disciplinado. É botar o shape pro final do ano, é botar o shape pro verão, pro carnaval, é para ter mais saúde. Nossa, eu não queria fazer essa dieta, mas, mano, minha nutricionista mandou. Ou seja, se a nutricionista mandou é porque você tá com algum problema de saúde, então a sua motivação está sendo cuidar da sua saúde, está sendo cuidar da sua diabetes, está sendo cuidar do seu sobrepeso. Mesmo quando você não tem euforia, mesmo quando você não está cansado. Mas o que existe motivação por trás da disciplina? Nem sempre existe euforia. Nossa, mano, hoje eu tô com uma vontade de ir. Às vezes não tem isso. Mas se você continua fazendo aquilo, existe um motivo por trás. Entende? A gente trabalha aqui, nem todo dia a gente está super motivado, nem todo dia a gente está super bem, acontecem problemas da vida. E por que você continua fazendo? Porque você é bobo? Não, Cal, porque eu sei onde eu quero chegar. Então, existe uma motivação por trás. Agora, então, entendendo essa diferença da euforia, é, o que eu percebo, então, é que o problema não está na falta de disciplina em si, está na falta de motivação. A maior parte das pessoas, elas não conseguem ter disciplina, não porque elas são o quê? Né, fracas emocionalmente. Ah, você não é disciplinado. Né? Porque se a pessoa não consegue ser disciplinada, é porque ela não tem uma razão, e eu vou utilizar a palavra propósito aqui, e eu vou explicar o que eu quero dizer com a palavra propósito, né? Mas o maior problema dessas pessoas é não ter um propósito claro, não ter uma finalidade clara, tá? Então elas podem ser muito esforçadas, inclusive elas podem ser muito esforçadas, se não encontrarem esse algo além, geralmente elas abandonam ou desequilibram uma outra área da vida desproporcionalmente. Exemplo, se você não consegue ter uma razão clara da sua saúde, geralmente você vai abandonar, vai parar, não vai ser disciplinado, porque você não tem um motivo claro. Ou geralmente você até consegue fazer, mas você desequilibra uma outra área da vida que vai te prejudicar. Eu já vi várias vezes isso acontecendo. Exemplo, a pessoa vai lá e ela não consegue ser disciplinada num trabalho, num projeto. Mas quando ela começa a se esforçar para, ela desequilibra uma outra área, que é muito importante. Não sei, o relacionamento, a saúde, os filhos, Deus, o que quer que seja, tá? Então, o que eu quero me aprofundar é como seguir esse propósito, como encontrar essa motivação, essa finalidade que te leve a ser essa pessoa disciplinada, né? E propósito aqui, eu não me refiro a uma ideia filosófica complexa. Por exemplo, você falar, cara, eu não tenho a vontade de ajudar 1 milhão de pessoas. Eu já vi pessoas falando, né? Meu propósito é ajudar 1 milhão de pessoas. Algo, sei lá, filosófico, distante, entende? Teórico. Mas aqui a ideia é botar uma filosofia aplicada, algo na prática. Então, na minha concepção,
Propósito, primeiramente, eu acredito que não é algo que se encontra. Não é algo que nós nascemos sem e temos que descobrir, encontrar algo que está na vida. Na minha concepção, propósito é algo que se revela. Por exemplo, qual é o propósito da criança de ser disciplinada em sempre cair no processo de aprender a andar, cair e levantar? E continuar tentando, e continuar caindo e levantando, continuar caindo e levantando. Qual que é o. Você entende? A criança não tem na cabeça a disciplina clara. Não, eu estou aqui motivado. Ela simplesmente faz. Porque qual que é o propósito da criança? Aí, novamente, nesse sentido aplicado, da filosofia aplicada. Qual que é a finalidade da criança? Ser filho, crescer, se desenvolver, aprender, pedir. Esse é o fato da criança, certo? Contanto que quando ela cresce, surgem outras prioridades. Agora, por exemplo, não é mais obedecer pai e mãe, mora sozinho com a sua família, agora é servir a sua casa. Então, esse propósito, essa finalidade é como algo que te move para frente, te move para o mais, te move a construir algo que te puxa muitas vezes, sabe? Que inicialmente até você pode ir atrás, mas que você percebe que depois é algo que te puxa. Então tem muito a ver. Então, entendendo isso, tem muito a ver, primeiro, com identidade. Identidade. Não, novamente, não um conceito teórico de identidade. Uma criança não sabe que ela é filha de Deus. Uma criança não sabe nem que ela é uma criança. Mas uma identidade de estar consciente no seu lugar. A criança não tem alternativa de escolher um outro lugar a não ser filho. Ela não tem essa autonomia. Ela não tem essa capacidade. Então, novamente, identidade, não estou querendo trazer um conceito teórico, mas aplicado de você saber empiricamente aonde que é o seu lugar. A criança sabe perfeitamente onde é o lugar dela. Por isso que a criança pede, por isso que a criança chora, por isso que a criança cai e levanta. Ela sabe exatamente qual é o lugar dela. Que inicialmente agora é ser lugar de filho, que é o que? Lugar de pedir, entende? Que é o lugar de se desenvolver, que é o lugar de aprender. Então, e aí o segundo nível disso, eu considero que são os relacionamentos, tá? Então, o primeiro passo, por exemplo, na minha concepção, é você se reconhecer como filho. E aqui eu não estou dizendo algo teórico, novamente, é 100% aplicado. A própria Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que seus dias sejam longos aqui na terra. Reconhecer o seu local de filho é você ter uma postura e uma ação que corresponda a esse local de filho. Então, aonde cabe essa posição de filho, por exemplo, não cabe julgamentos, não cabe reclamações, não cabe, que mais? Mágoa, não cabe raiva. Então, o primeiro passo dessa identidade é você se reconhecer, é assumir o seu papel, a sua postura de filho. Enxergando que uma grande geração da sua família pagou preço muito grande para que você estivesse aqui. A gente consegue ver o preço que os nossos pais pagaram. Agora, imagina só na antiguidade, tem um mentor meu que diz assim, cara, você pira que a pessoa mais pobre do Brasil
ela tem um acesso à qualidade, ela tem um acesso a uma qualidade de saúde maior do que os reis de 1500. Tem acesso à saúde melhor que aqueles caras, mano. Aqueles caras lá pegavam uma doença, velho, e morria. Hoje você vai lá no SUS, tem um atendimento ruim, demora 2 horas, mas se é atendido, tá ligado? Tá ligado? Tipo assim, é raro, assim. A gente, óbvio que acontece algumas pessoas que morrem lá, aconteceu um senhor lá que morreu na fila do SUS, mas você entende que, tipo, mano, convenhamos, não é. É muito menos frequente do que na época de 1500. Muito menos frequente. A gente diminuiu muito isso. É muito mais fácil hoje você tratar, mesmo que seja mais pobre que você seja. É muito mais fácil de tratar uma doença hoje do que antigamente. Então teve pessoas, mano, que tiveram que passar por muita coisa para que a gente estivesse aqui. Só que muitas das vezes a gente não consegue reconhecer essa grandeza deles, porque a gente, novamente, está cheio de julgamento, cheio de mágoa, cheio de raiva, cheio de exigência, querendo que eles fossem diferentes, fizessem diferente, sentissem diferente. Mas quando a gente reconhece o nosso local de filho, a gente deixa tudo isso de lado, reconhece a grandeza deles, tem gratidão, e aí sim a gente pode seguir em frente. A gente se alegra com isso. É grandioso, cara. Vou dizer, meus avós, meus bisavós, eles passaram por guerras, cara. Por guerras. Meu bisavô, ele saiu de casa com a minha avó pequenininha. E aí ele virou para minha avó e disse: Olha, eu vou ter que ir para outro estado, para guerra. Você tem a chance de, você tem a possibilidade de ir comigo. Assim, que ele não era do campo de batalha, né? Então ele só ia se mudar, ele trabalhava no exército, mas ia se mudar. Ele falou: ou você vai ficar aqui, só que se você for comigo, lá não tem escola. Então, olha só, minha avó, desde pequena, teve que sofrer essa separação do pai, que ela acabou decidindo ficar. Meu avô teve que sentir a dor de decidir livrar de separar da sua filha. E eu acho que ele, se eu não me engano, eles nunca mais se viram depois desse dia, né? Meus avós, eles vieram para o Brasil refugiados, cara. Olha só que grandeza. Chegaram no Brasil, perderam tudo. Saíram de uma vida super estável e bem-sucedida em Taiwan para chegar no Brasil e viver no submundo, viver como um mendigo, cara. Modo de dizer, tá? Modo de dizer, tipo assim, comparado ao que eles tinham de estilo de vida lá, entende? E tiveram que reconstruir a vida deles. Olha que grandioso isso, cara. Meu pai chegou no Brasil com 6 anos de idade sem saber falar mandarim, sem saber falar português, só sabendo falar mandarim. Teve que desenrolar. E hoje, um cara super bem sucedido, conseguiu crescer, fazer sua faculdade, se desenvolver. Então, olha que grande isso. Mas quando a gente começa a colocar exigência, julgamento, a gente não consegue tomar essa alegria com tudo que foi para que a gente tivesse chegado aqui, tá ligado? Se a gente for olhar a nível espiritual, funciona a mesma coisa. Cara, hoje a gente. Como a gente não vai se alegrar, cara, por a gente poder estar num Brasil, num país onde a gente pode ler a Bíblia e se reunir em igreja, sendo que os apóstolos na igreja primitiva, os caras eram perseguidos, apedrejados, aprisionados, chicoteados, expulsos de cidades por causa do evangelho. Como não se alegrar com o tamanho disso? Agora, se entrar exigência, julgamento, por isso que muitas pessoas, elas se distanciam da palavra. Porque ao invés de se alegrar com aquilo que foi, elas entram em exigências, julgamentos, mágoas com aquilo que elas queriam que fosse e não concordam com a realidade, tá? Então, esse é o primeiro passo, na minha visão, para você conseguir encontrar essa motivação. É você estar no seu lugar. É você olhar principalmente para sua família e olhar qual posição você cabe aí. Será que o seu lugar
é ficar sendo babá da sua mãe? Será que o seu lugar é ser terapeuta da sua mãe quando ela vem falar mal do seu pai? Será que o seu lugar é ser pai dos seus irmãos e achar que você sabe cuidar deles melhor do que o seu próprio pai? Então, qual que é o seu lugar? Entende? Esse é o primeiro passo para a gente conseguir ter clareza dessa finalidade, desse propósito. E a partir disso, a gente consegue encontrar agora o seu lugar nas suas relações, que não correspondem à família. Então, primeiro o seu lugar na sua família e agora nas outras relações. O quê? Trabalho, depois relacionamento de casal e filhos, tá? Então, a partir disso, perceber como cada uma dessas relações acontecem, como mantê-las em ordem quando se trata da família de sangue e de equilíbrio quando a gente fala de relacionamento, de outros tipos de relacionamento, que é esse o próximo passo. Quando a gente consegue compreender como funcionam essas dinâmicas, a gente encontra esses motivos para avançar. Então, vou dar um exemplo clássico para mim, um exemplo meu. Teve um momento que eu ainda tinha algo para reconciliar com os meus pais. E quando eu reconciliei, então voltei para esse meu lugar que eu deveria, para minha postura correta, ficou claro, sério, surgiu um sentimento em mim de que agora a forma que eu devia honrá-los era dando um neto para eles. Ou seja, percebe que quando eu fui para o meu lugar, automaticamente surgiu clareza em mim para que eu devia trabalhar agora, para que eu devia fazer o que eu estou fazendo agora para cumprir esse propósito. Percebe? Então, quando a gente está bem nas nossas relações, quando a gente está com a postura certa, no lugar certo das nossas relações, esse propósito ele costuma ficar escancarado na nossa cara. É algo inevitável. Que até no início a gente se esforça e se dedica a ir atrás dele, ir em direção a ele, cumpri-lo, vamos dizer assim, até melhor. Mas que com o passar do tempo a gente percebe que é algo que nos puxa. Eu posso dizer isso claramente em relação ao trabalho. Quando eu encontrei um pra quê, cara, gravar esse vídeo, esse conteúdo, mano, não tem esforço nenhum pra mim. É algo que me puxa, que me atrai. Não tô dizendo que. Não tô dizendo novamente que nem sempre vai ter suas aflições, não tô dizendo que nem sempre vai ter euforia, mas eu tô dizendo que a motivação tá lá. Eu tô cumprindo o propósito. Agora sim, a gente age não porque a gente procura algo, mas como nós já estamos no nosso lugar, agora a gente age porque justamente já reconhecemos e concordamos que nós temos algo muito maior em nós e através das nossas relações. Então eu ajo não procurando e correndo atrás de algo, mas eu ajo justamente porque eu já tenho algo grandioso. A visão muda. Não é mais correr atrás do que falta, mas é agir por tudo aquilo que eu já tenho. Dando esse passo, você vai perceber que o sucesso, né, você já não é algo que você corre atrás, mas é algo que te puxa.